Olá, turma! Estamos de volta para mais uma aula da Matemática da Aprovação. Eu sou o professor Marco Alexandre e, dando continuidade aos nossos estudos, nesta videoaula iremos falar sobre função do primeiro grau. Esta é mais uma das habilidades instituídas pela nova BNCC, que visa contemplar esta habilidade aqui. Construir modelos empregando as funções polinomiais de primeiro e segundo graus para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem apoio de tecnologias digitais. Esta é a aula de número 1 sobre este assunto, por isso vamos em frente. Função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau é toda aquela que apresenta esta forma: f de x é igual a ax mais b, onde o número que acompanha o x é chamado de coeficiente angular e o termo independente é chamado de coeficiente linear. Como exemplos, trouxemos estas funções: f de x é igual a 2x mais 1, g de x é menos 4x menos 2, h de x é menos 1/3 mais 1/7 de x, ou k de x é menos 0,5 vezes x. Dada uma função do primeiro grau, como identificar os seus coeficientes? O número que acompanha o x, que é o coeficiente angular, nesse caso, na função f de x, é o número 2, então o coeficiente angular é 2. E o termo independente é o número 1, então o coeficiente angular é igual a 1. Toda função do primeiro grau em que os coeficientes a e b são diferentes de zero recebe um nome em especial. É chamado de função afim. Então, toda vez que o coeficiente a e b são números diferentes de zero, representam a função afim. A função g de x, que é menos 4x menos 2, qual é o seu coeficiente angular? O número que acompanha o x, que nesse caso é o número menos 4. Já o termo independente é o valor de b, que é o seu coeficiente linear, que no caso é o número menos 2. Como os dois são diferentes de zero, essa função também é uma função afim. Já a função h de x, nós temos menos 1/3 mais 1/7 de x. Então, qual é o seu coeficiente angular? 1/7, porque 1/7 é o número que acompanha a variável x. E o coeficiente linear é o termo independente, que no caso é menos 1/3. Como a e b são diferentes de zero, também esse é outro exemplo de uma função afim. Já na função k de x, nós temos menos 0,5x. Então, o número que acompanha a variável x, que é menos 0,5, é o seu coeficiente angular. Já que não apresenta um outro termo independente, o valor de b é zero. E toda vez que numa função do primeiro grau o coeficiente linear é igual a zero, essa função recebe o nome de função linear. Então, lembrando, toda vez que a e b são números diferentes de zero, a função do primeiro grau recebe o nome de função afim. E toda vez que em uma função do primeiro grau o coeficiente linear for igual a zero, essa função recebe o nome de função linear. Tá certo? Então, vamos a mais um exemplo. A função f de x é f de x igual a 3x. É um exemplo de função linear. Observe o gráfico dessa função. Vamos construir o gráfico dessa função. Lembrando de aulas anteriores que, para se construir um gráfico de qualquer função, atribuímos alguns valores para x, substituímos esses valores na função e encontramos os seus respectivos valores para y. Essa função é f de x igual a 3x. Repare que aqui o coeficiente angular
é o número que acompanha x, é o número 3, e o coeficiente linear é 0. Tá? Então, eu peguei como valores menos 1, 0 e 1. Então, quando x for menos 1, basta, no lugar de x, substituir x por menos 1. Então, f de menos 1 será igual a 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. Então, isso quer dizer que quando x for menos 1, o y vale menos 3. E quando x for 0? Então, f de 0 será igual a 3 vezes 0. No lugar de x, vamos colocar o número 0. E 3 vezes 0 é 0. Então, quando x for 0, o y também será 0. E quando x for 1? No lugar de x, vamos colocar o número 1. Então, f de 1 é 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. Então, quando x for 1, o y será 3. Já que nós queremos construir o gráfico, precisamos do plano cartesiano. Então, vamos marcar esses 3 pontos no gráfico. Quando x for menos 1, o y será menos 3. Então, esse ponto é um ponto no terceiro quadrante. Quando x for 0, o y é 0. O ponto 0, 0 representa a origem do plano cartesiano, que é este ponto aqui. E quando x for 1, o y será 3. Então, uma casa para a direita e 3 casas para cima. Então, o terceiro ponto é este aqui. Lembre-se que toda função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Já que o valor de a é 3, é um número positivo, essa reta é uma reta crescente. Então, a representação desta função linear f de x igual a 3x está representado por esta reta. Observe também que essa função linear passa pela origem do gráfico, pela origem do plano cartesiano. Isso também é outra forma de reconhecer uma função linear. Um outro exemplo de função linear é essa aqui, f de x igual a x, que é chamada também de função identidade. Porque já que eu digo que f de x é igual a x, então f de 2 é igual a 2, f de 5 é igual a 5, f de 7 é igual a 7. Então, isso representa que os valores de x e y são iguais. Isso é o que representa uma função identidade. Tá ok? Função constante. O que é uma função constante? Nos casos em que o coeficiente angular é igual a 0, essa função passa a ser chamada de função constante. Por exemplo, um carro viaja entre Salvador e Feira de Santana a uma velocidade de 80 km por hora. Essa velocidade não se altera durante o trajeto. Isso quer dizer que a velocidade deste carro é constante. Ele não se altera durante o percurso. Tá certo? Um aluno teve na primeira unidade sua média em geografia 8. Na segunda unidade, também essa média foi 8. Na terceira unidade, essa média também foi 8. Esse aluno alterou sua média durante este período? Não. Isso quer dizer que a média dele foi constante, sempre igual a 8. Tá certo? Como exemplo, trouxemos esses aqui. f de x é igual a 3. Observe que não aparece a variável x, só aparece sim o coeficiente linear, f de x igual a 3. Então, nessa função f de x, o valor de a é 0 e o valor de b é 3. g de x igual a menos 2. Também não aparece a variável x, só aparece o seu coeficiente linear, que é menos 2. Então, o valor de a é 0 e o valor do coeficiente linear é menos 2. E na função h de x igual a 40, também não aparece a variável x,
Então, na função h de x, o valor de a é 0 e o valor de b é 40. E como fica o gráfico de uma função constante? Na primeira, por exemplo, f de x, a igual a 0 e b igual a 3. Então, isso representa uma função constante. O gráfico será uma reta paralela ao eixo de x, passando pelo valor de y igual a 3. Então, o gráfico que representa a função f de x é este aqui. Isso quer dizer que para qualquer valor de x, o valor de y será sempre o número 3. Tá certo? Então, como fica a função g de x? Já que o valor de b é menos 2, isso quer dizer que para qualquer valor de x, o valor de y será sempre o número menos 2. Então, o gráfico também será uma reta paralela ao eixo das abscissas, passando por y igual a menos 2. Isso quer dizer que quando x for menos 3, o y é menos 2. Quando x for menos 2, o y é menos 2. Quando x for menos 1, o y é menos 2. Isso quer dizer que para qualquer valor de x, o y será sempre menos 2. Tá certo? Em uma cidade, uma corrida de táxi custa R$ 5,00, a bandeirada, mais 75 centavos por quilômetro rodado. Então responda. Letra A. Qual é a lei da função que representa esta situação? Letra B. Qual é o valor de uma corrida de 45 quilômetros? Letra C. Se uma pessoa pagou um valor de R$ 27,50, quantos quilômetros foram percorridos? Bem, já que aqui representa uma função do primeiro grau, observe o seguinte. O que é bandeirada? É um valor que se cobra por se utilizar este serviço. Neste caso, por você utilizar o táxi, você já começa pagando um valor de R$ 5,00. Isso representa o coeficiente linear. E por cada quilômetro rodado, você irá pagar 75 centavos. Então, se eu rodar 1 quilômetro, eu pago 75 centavos vezes 1 quilômetro mais R$ 5,00. Se eu rodar 3 quilômetros, eu pago 3 vezes 75 centavos mais R$ 5,00. Se eu rodar 10 quilômetros, eu pago 10 vezes 75 centavos mais R$ 5,00. E assim sucessivamente. Então, nós temos um valor fixo, que é o valor do coeficiente linear, que representa R$ 5,00. E um valor variável, que representa 0,75 centavos vezes x. E esse x é a quantidade de quilômetros. Então, a letra A, qual é a lei que representa esta situação? Será essa aqui. Toda função do primeiro grau tem a forma ax mais b, onde A representa a taxa de variação, que nesse caso é de 75 centavos por quilômetro rodado, e o valor fixo é de R$ 5,00, que é o valor da bandeirada. Então, a função fica 75 centavos de x mais 5. Tá certo? Então, letra B. Qual é o valor de uma corrida de 45 quilômetros? Então, se uma pessoa pega esse táxi e roda 45 quilômetros, qual o valor que ele irá pagar? Basta pegar essa função e no lugar de x, que representa o quilômetro rodado, a quantidade de quilômetros rodados, e substituir por 45. Então, f de 45 será igual a 75 centavos vezes 45, somado com 5. 75 centavos vezes 45 dá R$ 33,75, que somado com R$ 5,00 vai dar um valor total de R$ 38,75. Tá certo? Então, se ele rodasse 30 km ou 20 km, basta no lugar de x substituir por 30
ou 20 e calcular o respectivo valor. Tá certo? E a letra C? Se uma pessoa pagou um valor de R$ 27,50, quantos quilômetros foram percorridos? Então, nós temos a função f de x, que é 75 centavos de x, mais 5. Onde iremos substituir o 27,50? Será no lugar de x? X representa a quantidade de quilômetros. Então, 27,50 é o valor a ser pago. Então, se o valor é 27,50, vamos substituir no lugar de y. E o y é a mesma coisa que f de x. Então, vamos substituir 27,50 no lugar de x e de f de x, e substituindo, vamos encontrar o valor de x, que representará a quantidade de quilômetros percorrida. Então, nós temos aqui uma equação do primeiro grau, tudo que tem x de um lado, tudo que não tiver do outro. Então, vou preferir deixar a variável no segundo membro, 75 centavos vezes x, e passei o 5 para o primeiro membro, que ficou 27,50 menos 5. 27,50 menos 5 dá 22,50, que é igual a 75 centavos de x. Como calculamos o valor de x? Basta dividir 22,50 por 75 centavos. Eu posso correr a vírgula 2 casas para a direita no numerador e correr 2 casas também no denominador. Vai ficar 2.250 dividido por 75. Efetuando essa divisão, vamos encontrar 30 quilômetros. Tá certo? Vamos a mais um exercício. Essa questão foi a questão da PUC de Minas Gerais. Em certa cidade, durante os 10 primeiros dias do mês de julho de 2003, a temperatura em graus Celsius foi decrescendo de forma linear de acordo com a função t de t é igual a menos 2t mais 18, em que t é o tempo medido em dias. Nessas condições, pode-se afirmar que, no dia 8 de julho de 2003, a temperatura nessa cidade foi... Bem, ele diz que essa cidade, durante os 10 primeiros dias do mês de julho, a temperatura em graus Celsius foi decrescendo de forma linear. Toda vez que uma questão falar de decresce ou cresce de forma linear, isso representa uma função do primeiro grau, certo? Uma função linear é aquela que o gráfico é uma reta. E ele disse que a função é t de t é igual a menos 2t mais 18. Essa função é crescente ou decrescente? Decrescente, porque o coeficiente angular é o número que acompanha a variável, é negativo. Então, se essa função é decrescente, isso quer dizer que com o passar dos dias, a temperatura vai diminuindo. Então, se ele diz que t é o tempo medido em dias, então se eu quero calcular a temperatura nessa cidade no primeiro dia, basta no lugar de t substituir por 1. Então, t de 1 vai ser menos 2 vezes 1 mais 18. T de 1 será menos 2 mais 18. T de 1 é 18 menos 2, que é igual a 16 graus. Então, no primeiro dia desse mês, a temperatura foi de 16 graus Celsius. Mas se eu quisesse calcular a temperatura no segundo dia, basta, no lugar de t, substituir por 2. Então, vai ficar menos 2 vezes 2 mais 18. Então, a temperatura no segundo dia, menos 2 vezes 2 dá menos 4, que somado com 18 dá 14 graus Celsius. Então, no segundo dia, a temperatura alcançou 14 graus Celsius. E se eu quiser calcular a temperatura no quinto dia? Basta, no lugar de t, substituir por 5. Então, vai ser menos 2 vezes 5 mais 18. Menos 2 vezes 5 é menos 10, que somado com 18 dá 8 graus Celsius. Então, no quinto dia,
No dia 5 desse mês, a temperatura alcançou 8 graus Celsius. Mas a pergunta é, no dia 8 de julho, qual foi a temperatura? Então, ele quer calcular o valor de t igual a 8. Então, é menos 2 vezes 8, mais 18. Menos 2 vezes 8 é menos 16, que somado com 18 dá 2 graus Celsius. Então, a alternativa correta dessa questão, letra B. Tá certo? Assim chegamos ao final desta videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!